those hands up for tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do it tonight. Tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight again. One more dance and I might just fall in love. I know the DJ and I love this song.
Até o momento, não existe filme oficialmente lanzado ou confirmado intitulado GOAT 2026 como enredo divulgado públicamente. O termo GOAT, Greatest of All Time, tem sido usado en diferentes contextos cinematográficos esportivos. Mas não há longa-metraje de 2026 como historia establecida que possa ser resumido de forma factual. Dito isso, para atender ao seu pedido de forma útil e coerente, apresento baixo uma narrativa ficcional completa e original, imaginando possível filme chamado GOAT 2026 como uma produção de acao, drama e ficção esportiva. O texto é uma criação literária, não baseada em eventos reais ou material oficial. O filme GOAT 2026 se passa em futuro próximo, em mundo onde o esporte se tornou mais do que competição. Tornou-se sistema global de poder, influência e controle social. A história gira em torno de Arjun Mera, ex-atleta lendário do futebol mundial que abandonou os gramados após escândalo que destruiu sua reputação. Outrora considerado o maior jogador de todos os tempos, ele agora vive recluso em uma pequena cidade costeira, longe dos holofotes e da vida pública. Seu nome, no entanto, ainda carrega peso, reverência e polêmica. A narrativa começa mostrando o colapso da carreira de Arjun anos antes. Ele era o capitão da Seleção Global Unificada, projeto futurista criado para unir nações por meio de Campeonato Mundial Permanente. Contudo, durante a final do Torneio Supremo, Arjun foi acusado de manipulação de resultado após lance controverso que garantiu a vitória de sua equipe. Embora nunca tenha sido provado que ele tenha cometido fraude, a opinião pública se voltou contra ele e sua imagem foi destruída em questão de dias. No presente do filme, Arjun vive isolado, trabalhando como treinador informal de jovens em campos improvisados na beira do mar. Ele evita entrevistas, não usa tecnologia moderna e rejeita qualquer menca ou ao passado. Apesar disso, sua habilidade ainda é evidente. Mesmo fora de forma, ele consegue ler o jogo e prever movimentos com uma precisão quase sobrenatural, o que desperta curiosidade em quem o observa. A trama muda quando uma organização global chamada Federação Neoatlética anuncia o retorno do Torneio Supremo, agora reformulado como uma competição entre equipes formadas não por países, mas por corporações tecnológicas. Essas empresas controlam atletas como ativos financeiros, e o esporte se tornou uma extensão direta do mercado global. A Federação, no entanto, enfrenta o problema: o público perdeu interesse no torneio, que se tornou predicível e artificial. Para reverter isso, a Federação decide recrutar antigos ícones do esporte para atuar como treinadores de elite. O nome de Arjun Mera surge inevitavelmente como a única escola capaz de reacender o interesse global. Inicialmente, ele recusa todas as propostas, mas uma reviravolta acontece quando ele descobre que dos jovens atletas recrutados para o novo torneio é seu filho biológico, Ayan, cuja existência ele desconhece. Ayan foi criado dentro do sistema corporativo esportivo e treinado desde criança para ser o atleta perfeito. Ele é frio, disciplinado e altamente tecnológico em seu estilo de jogo, utilizando implantes neurais que aumentam seus reflexos e decisões em tempo real. No entanto, ele também sofre de conflito interno crescente. Apesar de seu desempenho impecável, sente-se baixo e desconectado da própria identidade. Arjun, ao descobrir a existência do filho, decide entrar no torneio como treinador da equipe independente chamada o ANFC, formada por jovens talentos rejeitados pelo sistema corporativo. A equipe é considerada uma piada no início, composta por jogadores sem recursos tecnológicos avançados, sem patrocínio e sem estrutura adequada. Ainda assim, Arjun vê neles algo que o mundo moderno perdeu: instinto, criatividade e paixão pelo jogo. O treinamento da equipe se torna o núcleo emocional do filme. Arjun adota métodos antigos e quase esquecidos, baseados em leitura de jogo, improvisação e condicionamento mental, rejeitando o uso excesivo de tecnologia. Isso gera conflitos com os jogadores, que inicialmente não confiam em sua abordagem. Aos poucos, no entanto, eles começam a evoluir,
desenvolvendo estilo de jogo imprevisível que desafía as estrategias das equipes corporativas. En cuanto a isso, a relação entre Arjuna e Jan se desenvolve de forma paralela, já que pai e filho estão em lados opostos da competição. A Jan representa o auge da evolução tecnológica no esporte, enquanto Arjun simboliza a essência humana e intuitiva do jogo. Nenhum dos dois sabe inicialmente da ligação entre eles, o que cria tensão dramática crescente conforme o torneio avança. O campeonato global começa e rapidamente se torna fenômeno mundial. As equipes corporativas dominam as primeiras fases com facilidade, utilizando inteligência artificial, análise de dados em tempo real e atletas geneticamente otimizados. Orion FC, por outro lado, sofre derrotas iniciais, mas surpreende ao eliminar uma das equipes favoritas em uma virada histórica, conquistando a atenção global. A mídia passa a acompanhar Arjun obsessivamente, questionando seu retorno e reabrindo o antigo escândalo que destruiu sua carreira. A narrativa pública começa a se dividir. Alguns o veem como gênio injustificado, enquanto outros o consideram manipulador perigoso. Esse conflito alimenta ainda mais o drama político e esportivo da história. A medida que o torneio avança, Arjun e Jan se aproximam da final sem saber da conexão familiar entre eles. Em paralelo, a Jan começa a apresentar falhas em seu sistema neural, resultado do excesso de uso da tecnologia implantada. Ele passa a experimentar emoções que não consegue controlar, algo considerado defeito pelo sistema corporativo. O momento decisivo ocorre quando Orion FC e a equipe de Jan se enfrentam na final do torneio. O jogo é descrito como o mais avançado da história, com velocidades, estratégias e movimentos que misturam inteligência artificial e criatividade humana. Arjun e Jan finalmente se reconhecem durante a partida, em momento emocional intenso que muda completamente o rumo do jogo. Arjun tenta fazer a Jan abandonar o sistema corporativo e jogar livremente, sem o controle tecnológico. A Jan, dividido entre sua programação e seus sentimentos recém-descobertos, entra em crise durante a partida. Esse conflito interno afeta seu desempenho, mas também desperta nele uma nova forma de jogar, baseada em intuição e emoção. O jogo final se torna menos sobre vitória e mais sobre identidade. Orion FC começa a ganhar terreno, mas o sistema corporativo tenta interferir remotamente no desempenho de Jan, forçando-o a continuar jogando de forma artificial. Arjun intervém diretamente, invadindo o campo em ato proibido, tentando desligar os implantes do filo. A tensão culmina em uma decisão final. A Jan escolhe desativar completamente seus implantes, arriscando sua carreira e até sua vida esportiva. Ele decide jogar como humano pela primeira vez, aceitando sua identidade real. Esse ato muda completamente o equilíbrio da partida, levando-o a NFC a uma vitória simbólica, mais importante pelo significado do que pelo placar. No desfecho, o torneio não é oficialmente reconhecido como fracasso, mas perde sua credibilidade global. O sistema corporativo entra em crise, enquanto o mundo começa a repensar o papel da tecnologia no esporte. Arjun desaparece novamente após o torneio, deixando seu legado como uma figura controversa, mas transformadora. A última cena mostra a Jan iniciando novo movimento esportivo baseado em jogo livre, sem controle corporativo, inspirado pelos ensinamentos do pai. O filme termina sugerindo que o verdadeiro GOAT não é apenas o melhor jogador de todos os tempos, mas aquele que redefine o significado do jogo em si. O elenco do filme fictício GOAT 2026 foi concebido como conjunto altamente diversificado de atores internacionais, combinando intérpretes experientes de dramas esportivos, novos talentos do cinema asiático contemporâneo e atores especializados em papéis emocionalmente complexos. A produção buscou criar uma sensação de realismo quase documental, e por isso cada membro do elenco teve trabalho profundamente físico, psicológico e técnico, especialmente por se tratar de filme que mistura esporte de alta performance com drama familiar e crítica social. O resultado é conjunto de atuações interligadas, em que cada personagem não apenas existe dentro da narrativa, mas também representa uma visão diferente sobre tecnologia,
Humanidad e legado. O protagonista Arjun Mera é interpretado por Rohan Kapoor, ater conocido por su capacidad de representar figuras intensamente introspectivas e emocionalmente quebradas. En GWAT 2026, seu trabalho é central para toda a estrutura emocional do filme. Kapoor constrói Arjun como un homem que vive constantemente dividido entre gloria y culpa, editando cualquier interpretação exagerada e optando por uma atuação contida, quase silenciosa en muitos momentos. Ele passa grande parte do filme comunicando emoções a través do olhar, da postura corporal e de pequenos gestos, o que reforça a ideia de alguém que carrega o peso de uma lenda caída. Sua preparação envolveu treinamento intensivo com ex-atletas e estudos aprofundados sobre biomecânica do futebol, o que LH permitiu executar cenas esportivas com realismo convincente. Além disso, ele trabalhou a psicologia do personagem como alguém que perdeu a confiança no mundo, mas nunca perdeu a leitura do jogo, o que cria uma dualidade constante entre fragilidade emocional e genialidade técnica. O personagem Ayan Mera, filho de Arjun, é interpretado por Izan Malik, joven mater que ganó destaque recientemente en productos de ficção científica y dramas familiares. Su performance en GWAT 2026 é marcada por una transformación gradual y extremadamente detalhada. No inicio do filme, Malik interpreta a Jan como un atleta quase mecánico, cuja linguagem corporal es rígida, precisa y controlada, refletiendo su dependencia de implantes tecnológicos y treinamento corporativo. No entanto, conforme a historia avanca e o personagem começa a despertar emoções reprimidas, Malik ajusta sua atuação para incorporar excitação, conflito interno e, finalmente, liberdade emocional. Esse arco exige uma mudança sutil, sem rupturas bruscas, e o ater entrega isso com precisão, especialmente nas cenas finais do torneio, onde Ayan começa a jogar de forma intuitiva pela primeira vez. O trabalho físico também foi intenso, já que Malik precisou alternar entre movimentos altamente coreografados e improvisação esportiva, simulando a transição entre atleta programado e jogador humano. O papel da treinadora da equipe Orion FC, chamada Leona Vargas, é interpretado por Sofía Almeida, uma atriz com forte presença em dramas sociais e papéis de liderança feminina. Em GWAT 2026, sua função é representar o contraponto racional e emocional ao protagonista Arjun. Inicialmente cética em relação aos métodos dele, Leona é construída como alguém que acredita na disciplina moderna e na eficiência tecnológica, mas que gradualmente passa a compreender o valor do improviso e da criatividade humana. Sofía Almeida trabalha essa transição com grande sutileza, especialmente em cenas de confronto verbal com Arjun, onde a atenção não está apenas nas palavras, mas na colisão de filosofias esportivas. A sua performance se destaca ainda mais nos momentos em que ela é uma liderante emocional da equipe durante jogos decisivos, mostrando vulnerabilidade sem perder autoridade. O antagonista corporativo principal, Victor Hale, CEO da Federação Neoatlética, é interpretado por Mark Stein, ater conocido por papéis de vilões sofisticados e estrategistas frios. Em GWAT 2026, sua atuação é marcada por uma calma quase inquietante. Esta constrói Dictor não como vilão explosivo, mas como alguém que acredita sinceramente que o esporte deve ser otimizado, controlado e transformado em produto absoluto. Seu desempenho se baseia em discursos controlados, movimentos calculados e uma presença constante de superioridade intelectual. Em vez de raiva ou agressividade, ele transmite uma lógica corporativa implacável, o que torna o personagem ainda mais ameaçador. Nos bastidores da produção, o ater estudou executivos reais de grandes empresas de tecnologia para campear uma linguagem corporal que refletisse poder sem esforço aparente. O núcleo da equipe Orion FC é formado por diversos jovens atores, mas o dos destaques é Diego Santos, interpretado por Lucas Ferreira, que vive o meio-campista improvisador Kai Ramírez. Sua atuação representa o espírito livre do futebol dentro do filme. Ferreira traz energia explosiva para o papel, como estilo de atuação muito físico, quase dancado em campo. Ele representa o oposto dos atletas corporativos, enquanto os outros seguem padrões rígidos, Tai joga com criatividade caótica.
O Eder passou meses treinando com jogadores de rua e equipes amadoras para capturar esse estilo de jogo não estruturado. Sua presença na tela trasleveza ao filme, funcionando como lembrete constante de que o esporte, em sua essência, é liberdade. Outro membro importante do elenco é Mei-Lin, interpretada por Hannah Sang, que vive uma jogadora defensiva altamente estratégica dentro da equipe Orion FC. Sua atuação é marcada por precisão emocional e intelectual. Sang interpreta Mei-Lin como alguém que observa tudo antes de agir, refletindo uma mente analítica dentro de time caótico. O papel exige uma performance quase silenciosa em muitos momentos, onde a atriz comunica inteligência e cálculo apenas através do olhar de pequenas decisões em campo. Sua construção do personagem adiciona equilíbrio ao grupo, funcionando como uma ponte entre a emoção dos jogadores ofensivos e a estratégia de Arjun. O papel do médico esportivo da equipe, Dr. Elias Mercer, é interpretado por Jonathan Pierce, ater veterano conhecido por personagens de apoio que trazem profundidade emocional às histórias. Em Boat 2026, ele representa a visão humana da ciência esportiva, contrastando com a tecnologia invasiva do sistema corporativo. Pierce interpreta Mercer como alguém que acredita na recuperação física e mental dos atletas sem interferência artificial. Sua atuação é marcada por empatia e cansaço, como homem que já viu demais do impacto da tecnologia no corpo humano. Ele se torna uma figura quase paternal dentro da equipe, oferecendo suporte emocional em momentos de crise. A jornalista investigativa Clara Voss, interpretada por Emilia Roth, desempenha um papel fundamental na construção do contexto político do filme. A sua performance é intensa e inquisitiva, retratando uma personagem que tenta expor os bastidores da Federação Neoatlética. Roth constrói Clara como alguém obstinada, que não aceita respostas superficiais e está sempre em busca da verdade por trás da narrativa oficial. Em várias cenas, sua atuação depende de diálogos rápidos e confrontos diretos com executivos corporativos, onde ela representa a voz do público em meio à manipulação midiática. Sua presença ajuda a expandir o universo do filme além do campo esportivo. Dentro da equipe adversária de Ayan, o jogador rival mais importante, Cade Rayo, é interpretado por Takumi Sato. Ele representa o auge da engenharia esportiva, sendo um atleta quase completamente otimizado por tecnologia. Sato interpreta Cade como uma postura extremamente controlada e quase sememocao no início do filme, mas gradualmente insere fisuras nessa personalidade conforme o torneio avança. Sua atuação é sutil, baseada em pequenas mudanças de expressão e ritmo de movimento, refletindo a luta interna entre humanidade e programação. Ele funciona como um espelho de Ayan, mostrando o que ele poderia se tornar ou abandonar. O treinador da equipe corporativa principal, diretor Marcus Bell, é interpretado por Fenrik Larsen, que traz uma abordagem fria e militar ao papel. Sua atuação enfatiza disciplina extrema e controle absoluto sobre os atletas. Larsen constrói o personagem como alguém que vê jogadores como sistemas a serem otimizados, não como indivíduos. Isso cria contraste direto com Arjun e suas cenas juntos são carregadas de tensão filosófica mais do que conflito físico. O trabalho do ator é marcado por economia de gestos e uma voz sempre estável, quase robótica. Por fim, o próprio universo esportivo do filme é reforçado por conjunto de atores que interpretam comentaristas, técnicos e figuras institucionais. Esses papéis, embora secundários, são essenciais para criar a sensação de mundo totalmente dominado pelo esporte corporativo. O elenco de apoio foi escolhido para representar diferentes nacionalidades e estilos de comunicação, reforçando a ideia de sistema globalizado. Suas atuações ajudam a construir o pano de fundo midiático da narrativa, constantemente interpretando, distorcendo ou amplificando os eventos do torneio. No conjunto, o elenco de GOAT 2026 funciona como organismo colectivo, onde cada performance contribui para debate maior sobre identidade, tecnologia e humanidade no esporte. Em vez de depender de único protagonista dominante, o filme constrói seu impacto emocional a través da interação entre personagens profundamente contrastantes. Cada ator, dentro de sua função narrativa,
representa uma visão diferente do que significa ser o maior de todos os tempos, seja pela lógica, pela emoção, pela tecnologia ou pela liberdade. GOAT 2026 se apresenta como dos filmes mais ambiciosos do gênero esportivo dos últimos anos, misturando drama humano, ficção científica leve e crítica social sobre o futuro do esporte. A primeira impressão que o filme transmite é a de uma produção extremamente bem estruturada visualmente, com cenas de futebol coreografadas de maneira quase futurista, mas ainda mantendo uma base realista. O diretor opta por um estilo cinematográfico que equilibra a intensidade emocional com uma estética fria e tecnológica, refletindo o conflito central entre humanidade e controle digital. Desde os primeiros minutos, o filme deixa claro que não se trata apenas de uma história sobre esportes, mas sobre identidade, memória e o que significa ser o melhor de todos os tempos. Dos pontos mais fortes do filme é sua narrativa emocional centrada em Marjúnmera e seu filho Ayaan. A relação entre os dois é construída de forma gradual, sem pressa, o que permite ao espectador entender profundamente o peso emocional que ambos carregam. O filme evita melodrama excesivo e aposta em silêncios, olhares e pequeñas interações para desenvolver essa conexão. O retorno de Arjuna ao mundo do futebol não é tratado como uma simples redenção esportiva, mas como confronto interno com o passado e com as consequências de suas escolas. Esse tipo de abordagem dá ao filme uma profundidade psicológica acima da média dos filmes esportivos tradicionais. A atuação de Rohan Kapoor como Arjúnmera é dos elementos mais elogiáveis da produção. Ele entrega uma performance contida, mas extremamente expressiva, o que combina perfeitamente com o personagem. Em vez de discursos motivacionais exagerados ou explosões emocionais predicíveis, Kapoor constrói protagonista silencioso, quase quebrado por dentro, mas ainda extremamente inteligente no campo de jogo. Essa escola torna o personagem mais humano e realista. Haitham Malik, como Ayaan, oferece contraste interessante, evoluindo de uma figura quase robótica para alguém progressivamente mais humano, o que cria arco emocional muito satisfatório ao longo do filme. Do ponto de vista visual e técnico, GOAT 2026 se destaca principalmente nas cenas de jogo. O esporte é filmado de maneira inovadora, combinando câmera em primeira pessoa, simulação digital leve e movimentos reais de atletas treinados. Isso cria uma sensação de imersão que diferencia o filme de produções esportivas mais convencionais. As partidas não são apenas momentos de ação, mas também ferramentas narrativas que refletem o estado emocional dos personagens. Quando Ayaan começa a perder o controle de seus implantes tecnológicos, por exemplo, a câmera se torna mais instável e fragmentada, refletindo sua confusão interna. Outro ponto forte do filme é a crítica ao uso excessivo de tecnologia no esporte. A Federação Neoatlética, representada de forma fria e corporativa, funciona como uma metáfora clara para a perda de autenticidade nas competições modernas. O filme sugere que, ao tentar otimizar tudo, o esporte perde sua essência imprevisível. Essa mensagem é transmitida de forma consistente ao longo da narrativa, sem se tornar excessivamente didática. O antagonista Vector Hell representa essa visão tecnocrática de forma convincente, oferecendo uma filosofia oposta à de Arjun, o que enriquece o conflito central. Apesar de seus muitos pontos positivos, o filme não é perfeito. Dos principais problemas é o ritmo irregular em alguns momentos do segundo ato. Enquanto a primeira metade constrói personagens e mundo de forma extremamente envolvente, há trechos intermediários em que o filme parece desacelerar demais, focando em subtramas que nem sempre têm o mesmo impacto emocional. Isso pode fazer com que alguns espectadores sintam uma leve perda de dinamismo antes da reta final do torneio. Outro ponto que pode dividir opiniões é o nível de complexidade emocional da narrativa. GOAT 2026 não é filme simples de assistir passivamente. Ele exige atenção constante às relações entre os personagens e às implicações filosóficas da história. A dinâmica entre tecnologia e humanidade, por exemplo, não é explicada de forma direta, mas sim sugerida a través de eventos e diálogos sutis.
Isso pode ser extremamente recompensador para quem gosta de filmes mais profundos, mas pode parecer confuso para espectadores que esperam uma narrativa esportiva mais tradicional e direta. As cenas finais do torneio são, sem dúvida, o ponto alto do filme. A final entre Orion FC e a equipe de Ayan é construída como uma tensão crescente quase perfeita. O filme consegue transformar uma partida esportiva em um conflito emocional entre pai e filho, trabica ou tecnologia, instinto e controle. A decisão de Ayan de desativar seus implantes representa o clímax emocional mais forte da obra, funcionando tanto como resolucao da trama quanto como declaracao temática sobre liberdade individual. Essa conclusão é emocionalmente satisfatória e evita finais artificiais ou excessivamente felizes. A trilha sonora também merece destaque, utilizando uma mistura de sons eletrônicos minimalistas e composicos orquestrais mais tradicionais. Essa combinação reforça o contraste central do filme entre tecnologia e humanidade. Em momentos de tensão esportiva, a música eletrônica domina, enquanto nas cenas mais pessoais e emocionais, a trilha se torna mais orgânica e suave. Isso ajuda a guiar o espectador emocionalmente sem precisar de explicar coisas verbais. Em termos de desenvolvimento de personagens secundários, o filme também se sai bem, embora nem todos recebam o mesmo nível de profundidade. Personagens como Leona Vargas e Kai Ramírez são bem construídos e têm marcos interessantes, mas alguns membros da equipe corporativa acabam ficando mais como representantes de ideias do que como indivíduos totalmente desenvolvidos. Isso não prejudica significativamente a narrativa, mas reduz ligeiramente o impacto emocional de certas subtramas. No aspecto filosófico, GWAT 2026 se destaca ao questionar o significado de grandeza. O título GWAT não é tratado apenas como uma referência ao melhor jogador da história, mas como uma reflexão sobre o que realmente define excelência. O filme sugere que ser o maior de todos os tempos não é apenas vencer, mas também transformar o jogo e questionar suas regras. Essa ideia é explorada de forma consistente até o final, dando ao filme uma identidade temática forte e bem definida. No geral, a experiência de assistir a GWAT 2026 é intensa, emocional e intelectualmente estimulante. Não é um filme leve nem puramente voltado para entretenimento rápido. Ele exige envolvimento emocional e atenção aos detalhes narrativos. Para quem gosta de histórias esportivas com profundidade psicológica e crítica social, o filme oferece uma experiência extremamente satisfatória. Para quem procura apenas a cau esportiva simples e direta, pode parecer mais lento e complexo do que o esperado. Então, vale a pena assistir? A resposta depende do tipo de espectador. Se a pessoa aprecia filmes que combinam esporte com drama humano profundo e questões filosóficas sobre tecnologia e identidade, GWAT 2026 é uma obra altamente recomendável. Ele se destaca pela ambícia narrativa, pela qualidade das atuações principais e pela forma inovadora de filmar o esporte. Por outro lado, quem prefere filmes mais leves ou focados apenas em macao constante pode não se conectar totalmente com o ritmo e a profundidade da história. Em conclusão, GWAT 2026 pode ser considerado um filme forte, emocionalmente impactante e visualmente inovador, com pequenas falas de ritmo, mas com grande força temática. É o tipo de obra que permanece na mente do espectador depois de terminar, justamente por levantar perguntas em vez de oferecer respostas simples. É um filme que não apenas mostra o jogo, mas questiona o próprio significado de jogar. Os efeitos visuais, VFX, e a computação gráfica, CGI, de GWAT 2026 são dos pilares centrais da identidade estética do filme, funcionando não apenas como suporte para as cenas esportivas futuristas, mas também como linguagem narrativa para expressar temas como tecnologia, controle e a perda, ou recuperação, da humanidade no esporte. Em vez de usar CGI apenas como espetáculo visual, o filme integra os efeitos digitais diretamente na dramaturgia, fazendo com que cada escola visual tenha significado emocional e narrativo. Isso transforma GWAT 2026 em uma produção onde o visual não é decorativo, mas essencial para a compreensão da história. O trabalho de VFX começa na construção do mundo esportivo futurista,
especialmente na representação da Federação Neoatlética e dos estádios globais. Os ambientes foram criados em grande parte com uso de cenários híbridos, combinando sets físicos com extensões digitais massivas. Os estádios não são apenas arenas esportivas, mas estruturas quase arquitetônicas e corporativas, com telas holográficas flutuantes, drones de transmissão em tempo real e interfaces visuais que se movem pelo ar como se fossem parte do próprio ambiente. O CGI é usado para ampliar a sensação de escala global, mostrando arenas que mudam de forma conforme o tipo de partida, adaptando luz, se o ar estrutura de acordo com o patrocinador ou o corporação responsável pelo evento. Dos elementos mais impressionantes do filme é a forma como o CGI é usado para representar os implantes neurais dos atletas corporativos, especialmente no personaje Mayan. Esses implantes não são apenas dispositivos invisíveis, mas aparecem visualmente através de camadas digitais que se projetam sobre o corpo do jogador durante momentos de alta concentração. O efeito cria uma sobreposição entre realidade física e processamento de dados, mostrando linhas de código, trajetórias preditivas e simulacro estáticas que aparecem no campo de visão do personaje e, por extensão, do público. Essa escola visual ajuda a transmitir a ideia de que esses atletas não estão apenas jogando futebol, mas operando dentro de um sistema computacional em tempo real. As partidas esportivas em si são o maior desafio técnico do filme, e o uso de VFX aqui é extremamente sofisticado. Para alcançar realismo, o filme combina captura de movimento avançada com simulacros físicas baseadas em inteligência artificial. Jogadores reais foram filmados em ambientes controlados. Esses movimentos foram refinados digitalmente para criar sequências impossíveis de serem executadas em esportes tradicionais. O resultado é um futebol hiperdinâmico, onde a velocidade parece levemente acima do humano, mas ainda dentro de uma margem crível. A equipe de efeitos visuais trabalhou para garantir que o público sempre sentisse que havia esforço físico real por trás das jogadas, mesmo quando intervenções digitais eram aplicadas. Outro aspecto importante do CGI é a manipulação da percepção de tempo durante as partidas. Em momentos críticos, especialmente quando Arjun ou Ayan entram em estados de alta concentração, o filme utiliza efeitos visuais para desacelerar a percepção do jogo. Isso não é feito apenas com câmera lenta tradicional, mas com uma distorção visual do ambiente, onde o espaço ao redor dos jogadores parece fragmentar-se em camadas de informação. Linhas de trajetória. Possibilidades de passe e simulacros de resultado aparecem como profecões semi-transparentes no ar. Essa técnica ajuda a expressar visualmente a inteligência tática dos personagens sem precisar de explicações verbais. A transição entre o estilo de jogo de Ayan no início e no final do filme é outro ponto alto do trabalho de CGI. No começo, seus movimentos são acompanhados por uma interface digital constante, com gráficos e predições aparecendo em tempo real ao seu redor. O VFX aqui é frio, geométrico e extremamente organizado, refletindo a natureza controlada do personaje. Conforme ele começa a perder a dependência dos implantes, essas interfaces começam a falar visualmente. Pixels se fragmentam, dados desaparecem e o campo de visão digital se torna instável. Essa deterioração visual acompanha a transformação emocional do personaje, tornando o CGI uma extensão direta da narrativa. O personaje Arjun Mera, por outro lado, é representado como um contraste visual intencional. Ao contrário dos atletas corporativos, ele praticamente não possui efeitos digitais associados à sua percepção do jogo. O uso de VFX em torno dele é mínimo, o que cria uma diferença visual clara entre o futebol humano e o futebol tecnologicamente assistido. Quando ele entra em campo, o filme reduz drasticamente os elementos gráficos ao redor, focando em movimento físico puro, leitura de espaço e reações humanas. Essa escola estética reforça a ideia de que Arjun representa uma era anterior do esporte, onde a intuição era mais importante do que o processamento de dados. Os drones de transmissão são outro elemento recorrente do CGI no filme. Eles não são apenas câmeras flutuantes, mas dispositivos inteligentes que interagem com o ambiente e com o jogo. Em algumas cenas, os drones mudam de posição em tempo real para acompanhar jogadas específicas,
criando movimentos de cámara imposibles de serem realizados físicamente. O CGI aquí é usado para aumentar a sensação de espetáculo global, mostrando que cada partida é evento altamente monitorado e controlado por sistemas automatizados de mídia. O design dos hologramas também merece destaque. Em WAT 2026, praticamente todas as informações esportivas são exhibidas a través de projeções holográficas, estatísticas de jogadores, análisis estáticas, rankings ao vivo e até contratos corporativos aparecem flutuando no ar durante as transmissões. Esses elementos foram criados como estilo visual semi-transparente, com cores frias e animações suaves, reforçando a ideia de mundo onde a informação é constante e inevitável. O CGI aqui serve não apenas como estética futurista, mas como crítica à superexposição de dados na sociedade moderna. As cenas de treinamento da equipe Orion FC também utilizam efeitos visuais de forma mais sutil, mas ainda significativa. Em vez de interfaces digitais complexas, o CGI é usado para simular ambientes de treino que mudam dinamicamente. Campos de futebol são reconstruídos digitalmente para criar condições variáveis, como vento artificial, terrenos instáveis ou iluminação extrema. Isso permite que os personagens desenvolvam habilidades em cenários quase impossíveis na vida real. No entanto, ao contrário das equipes corporativas, Orion FC não depende de tecnologia para a tomada de decisão em tempo real, o que mantém o uso de CGI mais ambiental do que invasivo. Dos momentos mais tecnicamente complexos do filme e a final do torneio, onde múltiplas camadas de efeitos visuais são combinadas simultaneamente. Durante essa partida, o CGI precisa representar não apenas o jogo físico, mas também o colapso progressivo dos sistemas neurais de Jan. Isso é feito através de distorções visuais que se acumulam na tela, duplicação de imagens, falas de renderização digital, sobreposição de simulacros e interferências visuais que aumentam conforme o personagem perde controle dos implantes. Ao mesmo tempo, o ambiente ao redor permanece estável para os outros jogadores, criando contraste visual entre percepção individual e realidade coletiva. O trabalho de iluminação digital também é dos pontos mais refinados do filme. A equipe de VFX utilizou iluminação dinâmica baseada em dados de jogo, onde a intensidade e o ar da luz mudam de acordo com o ritmo da partida. Momentos de alta tensão são acompanhados por luzes mais frias e contrastes mais fortes, enquanto momentos de conexão emocional entre personagens utilizam tons mais quentes e naturais. Essa abordagem faz com que a iluminação não seja apenas estética, mas também narrativa. Além disso, o filme utiliza CGI para representar memórias e flashbacks de forma visualmente diferenciada. Em vez de cortes tradicionais, lembranças são exhibidas como reconstruções digitais incompletas, com bordas desfocadas e fragmentação de imagem. Isso cria a sensação de que o passado também é uma forma de informação sendo processada, não uma lembrança estática. Essa técnica é especialmente usada nas memórias de Arjun, reforçando sua relação complexa com o passado e com sua reputação destruída. Em termos técnicos gerais, o filme aposta em equilíbrio entre realismo e estilização. Ao contrário de produções que abusam de CGI visível, WAT 2026 tenta integrar os efeitos de forma quase invisível em muitos momentos, especialmente nas cenas emocionais. O objetivo não é impressionar o espectador com explosões visuais constantes, mas sim construir um mundo coerente onde a tecnologia parece natural. Isso exige nível alto de refinamento na pós-produção, com atenção especial a detalhes como movimento de câmera, física da bola, interação entre jogadores e ambiente e continuidade visual. No final, o uso de VFX e CGI em WAT 2026 não serve apenas para criar futuro esportivo visualmente impressionante, mas para reforçar o conflito central do filme, a tensão entre o humano e o artificial. Cada efeito digital, cada interface holográfica e cada distorção visual tem propósito narrativo claro. O filme usa a tecnologia para questionar a própria tecnologia, transformando seus efeitos visuais em parte essencial da mensagem. É por isso que, dentro da lógica da obra, o CGI não é apenas ferramenta técnica, mas linguagem emocional e filosófica.
O filme GUAT 2026 teve uma trajetória comercial considerada bastante sólida dentro do mercado global de animação esportiva, especialmente levando em conta que se trata de uma produção original e não baseada em uma franquia já estabelecida. Seu desempenho nas bilheteiras foi acompanhado de perto pela indústria, pois ele competia diretamente com grandes lançamentos do mesmo período e ainda assim conseguiu manter estabilidade ao longo das semanas. A análise do seu desempenho de bilheteria mostra um caso interessante de sucesso gradual, sustentado por boa recepção do público e forte boca a boca. O lançamento nos cinemas ocorreu em fevereiro de 2026, como uma estreia ampla em diversos mercados simultaneamente. No primeiro fim de semana, o filme apresentou desempenho forte, arrecadando aproximadamente $27 milhões apenas nos Estados Unidos, o que representou inicio acima das expectativas para uma animação original. Globalmente, sua abertura foi impulsionada por mercados internacionais importantes, especialmente Europa e partes da Ásia, onde o conceito esportivo do filme teve boa aceitação. Esse início colocou o filme imediatamente entre os principais títulos do mês, demonstrando força comercial desde o começo da exibição. Apesar de não ter estreado em primeiro lugar no ranking inicial devido à forte concorrência de outros lançamentos, GUAT 2026 teve comportamento incomum e muito positivo na segunda semana. Em vez de sofrer uma queda acentuada típica de grandes estrelas, o filme apresentou uma redução moderada de público e conseguiu subir para a primeira posição no ranking doméstico em seu segundo fim de semana. Esse tipo de estabilidade é frequentemente interpretado como sinal de boa recepção do público geral, indicando que o filme se beneficiou de recomendações espontâneas e avaliações positivas. Esse desempenho fez com que ele fosse visto como long run performer, ou seja, filme com fôlego prolongado nas bilheteiras. Ao longo das semanas seguintes, o filme continuou acumulando números consistentes, mantendo presente entre os mais vistos por período maior do que o esperado para uma animação não pertencente a uma franquia tradicional. Seu total doméstico ultrapassou a marca de $100 milhões, enquanto o desempenho internacional também se mostrou significativo, aproximando-se de valores semelhantes fora dos Estados Unidos. No total global, o filme alcançou cerca de $190 milhões, o que representa retorno expressivo em relação ao orçamento de produção estimado em torno de 80 a 90 milhões. Isso significa que o filme praticamente dobrou seu investimento, sendo considerado financeiramente bem sucedido. Dos fatores mais importantes para esse resultado de bilheteria foi o apelo familiar combinado com o tema esportivo universal. O filme conseguiu atrair tanto o público jovem quanto adultos, especialmente por misturar humor leve, ação esportiva e uma narrativa emocional acessível. Esse equilíbrio ajudou a manter o interesse por mais tempo nos cinemas, já que não dependia apenas de público específico. Além disso, a presença de nomes conhecidos no elenco de vozes na produção também contribuiu para aumentar a visibilidade do projeto, reforçando sua campanha de marketing global. Outro elemento relevante na análise da bilheteria foi o chamado lag do filme, ou seja, sua capacidade de continuar gerando receita após o primeiro fim de semana. GUAT 2026 apresentou lag considerado acima da média para animações recentes, o que indica que o público continuou indo aos cinemas mesmo semanas depois da estreia. Esse comportamento é geralmente associado a filmes com boa recepção crítica e forte engajamento emocional do público. Em termos práticos, isso significa que o filme não foi apenas sucesso de estreia, mas também sucesso de permanência. A recepção crítica positiva também teve impacto indireto na performance financeira. O filme foi bem avaliado por críticos, com destaque para sua animação criativa, trilha sonora e abordagem emocional do esporte. Essa boa recepção ajudou a manter o interesse do público ao longo do tempo, especialmente entre famílias e espectadores que procuram experiências cinematográficas mais leves e inspiradoras. O boca a boca positivo teve papel essencial para sustentar a bilheteria após as primeiras semanas. No que diz respeito ao mercado internacional, o desempenho de GUAT 2026 foi bastante equilibrado.
países de Europa contribuirán como una parcela significativa da receita, enquanto mercados como América Latina e Asia presentarán crecimiento progresivo ao longo do tempo. En algunos territorios, o filme teve a abertura mais lenta, mas compensou isso com estabilidade nas semanas seguintes. Esa distribuição global equilibrada ajudou a reforçar seu sucesso geral, evitando dependencia excesiva de apenas su mercado. Após o encerramento da exhibição principal nos cinemas, o filme iniciou sua transição para o mercado digital e de mídia doméstica. A primeira etapa desse processo foi o lançamento em plataformas digitais de compra e aluguel cerca de mês após a estreia nos cinemas. Essa janela relativamente curta entre cinema e digital seguiu a tendência moderna da indústria, permitindo que o filme continuasse gerando receita enquanto ainda havia interesse ativo do público. Essa fase também ajudou a alcançar espectadores que não haviam ido ao cinema. Pouco depois, GOAT 2026 foi lançado em formatos físicos e digitais de alta definição, incluindo Blu-ray, DVD e versões em ultra alta definição. Essa etapa foi acompanhada por edicos especiais que incluían conteúdos adicionais, como bastidores da produção, entrevistas como elenco e explicações sobre a criação das cenas esportivas. Esses materiais extras foram especialmente valorizados por fãs interessados no processo técnico de animação e na construção do universo do filme. O lançamento doméstico ajudou a prolongar o ciclo de vida comercial da obra. Na fase de mídia doméstica, o filme também se beneficiou de sua trilha sonora popular, que foi lançada separadamente e contribuiu para manter o interesse contínuo no projeto. A música teve boa recepção e ajudou a reforçar a identidade emocional do filme fora das telas. Isso criou uma espécie de ecossistema de consumo, onde o público não apenas assistia ao filme, mas também consumia sua música e conteúdo adicional. Em termos de streaming, o filme não foi lançado imediatamente nas plataformas digitais gratuitas, seguindo o padrão de distribuição escalonada típico de grandes estúdios. Após a janela de venda digital e mídia física, a expectativa era de que o filme chegasse ao serviço de streaming por assinatura alguns meses depois. Esse atraso estratégico teve como objetivo maximizar a receita das etapas iniciais de exhibição e venda antes de disponibilizar o conteúdo em plataformas mais acessíveis. No balanço geral, o desempenho de bilheteria e mídia doméstica de GOAT 2026 pode ser considerado um sucesso sólido e consistente. Embora não tenha atingido níveis de blockbuster gigantesco comparável às maiores franquias da indústria, ele conseguiu estabelecer uma posição forte como uma animação original bem sucedida. Sua estabilidade nas bilheteiras, crescimento internacional e boa performance em mídia doméstica indicam que o filme conseguiu cumprir e até superar as expectativas iniciais. Em conclusão, o relatório financeiro de GOAT 2026 mostra filme que não dependeu de único fator de sucesso, mas sim de uma combinação equilibrada entre estreia forte, boa recepção crítica, engajamento do público e estratégia eficiente de distribuição. Ele se destaca como exemplo de como animacos originais ainda podem alcançar sucesso global quando combinam narrativa emocional, apelo universal e execução técnica sólida. O filme GOAT 2026 apresenta uma série de pontos positivos e negativos que ajudam a definir sua identidade como uma produção ambiciosa dentro do gênero esportivo futurista. Ele não é filme simples de classificar como bom ou ruim, porque combina elementos muito fortes de narrativa emocional, inovação visual e crítica social, ao mesmo tempo em que enfrenta problemas de ritmo, exceso de complexidade em alguns momentos e escolas narrativas que podem não agradar a todos os públicos. Uma análise equilibrada precisa observar tanto suas qualidades quanto suas limitações para entender seu impacto real como obra cinematográfica. Entre os principais pontos positivos do filme, o primeiro e mais evidente é sua abordagem emocional profunda. A história de Arjun Mera e seu filho Ayan é construída com cuidado, evitando soluços fáceis ou exageros dramáticos. O filme investe tempo no desenvolvimento da relação entre pai e filho, explorando temas como arrependimento, identidade e reconciliação. Essa construção emocional faz com que o público se envolva de forma genuína com os personagens, especialmente porque suas motivações são humanas e complexas,
sem depender de clichês tradicionais de filmes esportivos. Outro ponto extremamente forte é a forma como o filme reinventa o gênero esportivo. Em vez de apenas retratar partidas de futebol convencionais, GOAT 2026 transforma o esporte em uma experiência quase futurista, com elementos tecnológicos integrados ao jogo. Isso cria um estilo visual único, onde o futebol não é apenas físico, mas também estratégico e digital. Essa inovação dá ao filme uma identidade própria, diferenciando-o de outras produções esportivas e tornando as cenas de jogo mais dinâmicas e visualmente impressionantes. A qualidade visual também merece destaque como dos maiores pontos positivos. O uso de CGI e VFX é altamente refinado e bem integrado à narrativa, sem parecer artificial ou exagerado na maior parte do tempo. As partidas são filmadas de maneira imersiva, com câmeras que simulam diferentes perspectivas e efeitos visuais que ajudam a transmitir a intensidade emocional dos momentos críticos. A combinação entre realismo físico e elementos digitais cria uma estética moderna que funciona muito bem dentro do contexto do filme. As atuações principais também são ponto forte significativo. O protagonista Arjun Mera é interpretado como uma profundidade emocional que sustenta grande parte da narrativa. A performance é contida, mas extremamente expressiva, transmitindo dor, culpa e inteligência estratégica sem necessidade de grandes discursos. Da mesma forma, o personaje Mayan apresenta uma evolução convincente ao longo do filme, passando de uma figura controlada e quase mecânica para alguém mais humano e emocionalmente complexo. Essa transformação é dos aspectos mais satisfatórios da história. O filme também se destaca por sua trilha sonora, que ajuda a construir a atmosfera emocional das cenas. A música é usada de forma inteligente para diferenciar momentos de tensão esportiva e momentos de introspecção pessoal. Em cenas de jogo, a trilha é mais eletrônica e acelerada, enquanto nos momentos familiares ela se torna mais suave e emocional. Essa variação ajuda a guiar o espectador pela narrativa de forma eficiente. Outro ponto positivo importante é a crítica social presente no filme. GOAT 2026 não é apenas uma história sobre esportes, mas também uma reflexão sobre o impacto da tecnologia no desempenho humano. A representação da Federação Neoatlética e do uso de implantes neurais levanta questões sobre a que ponto a tecnologia deve interferir na competição e na identidade individual. Essa camada temática adiciona profundidade ao filme e o torna mais relevante dentro do contexto contemporâneo. Além disso, o filme consegue equilibrar bem macao e drama na maior parte do tempo. As cenas esportivas são emocionantes e bem coreografadas, enquanto os momentos mais calmos oferecem espaço para desenvolvimento emocional. Esse equilíbrio ajuda a manter o interesse do público ao longo da narrativa, evitando que o filme se torne excessivamente técnico ou excessivamente sentimental. No entanto, apesar de seus muitos pontos fortes, GOAT 2026 também apresenta algumas limitações importantes. Dos principais problemas é o ritmo irregular, especialmente na parte central da história. Enquanto o início e o final são bastante envolventes, o segundo ato tende a desacelerar de forma perceptível. Algunas subtramas são desenvolvidas de maneira mais lenta do que o necessário, o que pode reduzir a intensidade emocional em certos momentos. Outro ponto negativo é a complexidade excessiva de alguns elementos narrativos. O filme introduz várias camadas de tecnologia, sistemas corporativos e conceitos esportivos futuristas que podem ser difíceis de acompanhar para parte do público. Embora essa complexidade contribua para a construção do mundo, em alguns momentos ela pode gerar confusão, especialmente quando muitos elementos são apresentados simultaneamente sem explicação direta. A dependência de explicações visuais e implícitas também pode ser um problema para alguns espectadores. O filme prefere mostrar em vez de explicar, o que é uma escola estilística interessante, mas que pode deixar certas ideias pouco claras. Isso é particularmente perceptível em relação ao funcionamento dos implantes neurais e às regras completas do sistema esportivo futurista. Para alguns, isso adiciona mistério, para outros, gera falta de clareza narrativa.
Outro ponto que pode ser considerado negativo é o desenvolvimento desigual dos personagens secundários. Enquanto os protagonistas são bem construídos, alguns personagens de apoio não recebem o mesmo nível de profundidade. Em certos casos, eles funcionam mais como representações de ideias do que como indivíduos completamente desenvolvidos. Isso não prejudica diretamente a trama principal, mas reduz o impacto emocional de algumas subtramas. O antagonista corporativo, apesar de bem interpretado, também pode parecer pouco unidimensional em certos momentos. Sua visão tecnocrática do esporte é consistente, mas o personaje não passa por grandes transformações ou dilemas internos, o que limita sua complexidade emocional em comparação com os protagonistas. Isso faz com que ele funcione mais como símbolo do sistema do que como personaje totalmente desenvolvido. Outro aspecto que pode ser visto como negativo é a duração emocional do filme. Em alguns momentos, a intensidade dramática é mantida por períodos muito longos sem pausas significativas, o que pode causar cansaço emocional em parte do público. O filme exige atenção constante e envolvimento emocional profundo, o que pode não ser ideal para quem procura uma experiência mais leve ou casual. Apesar disso, é importante destacar que muitos desses pontos negativos não comprometem completamente a experiência final do filme. Eles são mais questões de preferência e estilo narrativo do que falas estruturais graves. Na verdade, alguns espectadores podem até considerar a complexidade e o ritmo lento como pontos positivos, dependendo do tipo de experiência que procuram. Quando se analisa o filme como todo, fica claro que GWAT 2026 é uma obra ambiciosa que tenta ir além do padrão dos filmes esportivos tradicionais. Ele não se limita a contar uma história de vitória e derrota, mas busca explorar temas mais profundos como identidade, tecnologia e reconexão humana. Essa ambicao é ao mesmo tempo sua maior força e sua maior dificuldade, pois exige nível de envolvimento maior do espectador. Em conclusão, os pontos positivos de GWAT 2026 incluem sua narrativa emocional forte, atuações principais sólidas, inovação visual, trilha sonora eficaz e crítica social relevante. Se seus pontos negativos envolvem ritmo irregular, complexidade excessiva em certos momentos, desenvolvimento desigual de personagens secundários e algumas escolas narrativas que podem dificultar a compreensão completa da história. No geral, o filme se destaca mais pelo que tenta realizar do que pelas limitações que apresenta. Ele não é perfeito, mas é significativo, emocionalmente impactante e visualmente inovador. Para muitos espectadores, seus pontos positivos superam amplamente os negativos, tornando uma experiência cinematográfica memorável dentro do gênero esportivo futurista. O final de GWAT 2026 é construído como uma convergência de todos os conflitos centrais do filme, o embate entre tecnologia e humanidade, a relação quebrada entre pai e filho e a redefinição do que significa ser o maior de todos os tempos. Em vez de encerramento simples baseado apenas em vitória esportiva, o filme opta por desfecho simbólico, emocional e filosófico, onde o resultado do jogo importa menos do que a transformação interna dos personagens. O clímax acontece durante a final do Torneio Supremo, evento global que representa o ápice do esporte corporativo controlado pela Federação Neoatlética. A partida final entre Orion FC e a equipe corporativa de elite começa com uma atmosfera extremamente carregada. O estádio é apresentado como uma estrutura futurista gigantesca, repleta de drones, hologramas e sistemas de análise em tempo real que projetam dados no ar durante o jogo. A presença global é massiva, com milhões de espectadores acompanhando em diferentes plataformas. Desde o início, fica claro que não se trata apenas de jogo, mas de confronto ideológico entre dois modelos de mundo. Baseado em controle tecnológico absoluto e outro baseado na imprevisibilidade humana. Nos primeiros minutos da partida, a equipe corporativa domina completamente o jogo. Seus jogadores operam com precisão quase mecânica, guiados por sistemas de inteligência artificial que analisam cada movimento em tempo real e sugerem macoes ideais instantaneamente. Ayan, filho de Arjun, é o centro desse sistema. Ele se movimenta com perfeição técnica, mas de forma fria e distante,
como se estivesse executando comandos en vez de jugar por vontade própria. Seus implantes neurais projetam constantemente informações em sua percepção, permitindo que ele antecipe jogadas com precisão quase sobre-humana. Enquanto isso, Orion FC enfrenta dificuldades claras. Semas de sua mesma tecnologia avançada, a equipe de Arjun depende de leitura de jogo, comunicação direta e improvisação. No inicio, isso parece insuficiente diante da superioridade técnica dos adversários. No entanto, Arjun começa a orientar seus jogadores a explorarem justamente aquilo que o sistema não pode prever, o inesperado. Ele incentiva movimentos não convencionais, mais arriscados e decisões baseadas em instinto, criando pequeñas brechas na estrutura rígida da equipe adversária. O ponto de virada emocional do filme acontece quando Arjun percebe que Ayan não está jogando livremente. Ele entende que o filho está completamente dependente dos implantes neurais e que suas decisões não são totalmente suas. Essa percepção muda completamente o significado da partida para ele. O jogo deixa de ser apenas uma competição esportiva e se torna uma tentativa de resgatar a identidade de Ayan, que foi moldada e controlada desde a infância pelo sistema corporativo. Em um momento crítico da partida, Arjun decide quebrar todas as regras e entra no campo de jogo, algo estritamente proibido pela organização do torneio. Essa causa choque imediato na transmissão global e interrompe parcialmente o fluxo do jogo. No entanto, sua intenção não é interferir na partida em si, mas alcançar a Ayan emocionalmente. Ele atravessa o campo até chegar perto do filo, ignorando a pressão do sistema e das autoridades que tentam impedi-lo. Quando Arjun finalmente se aproxima de Ayan, o jogo parece desacelerar simbolicamente. A tensão esportiva dá lugar a confronto emocional direto entre pai e filho. Arjun não fala sobre vencer ou perder, mas sobre liberdade, identidade e escola. Ele tenta fazer a Ayan entender que o que está vivendo não é exatamente futebol, mas uma simulação controlada por algoritmos. Ele questiona se o filho ainda consegue distinguir seus próprios pensamentos das instruções tecnológicas que recebe. Ayan, nesse momento, começa a entrar em conflito interno profundo. Seus implantes neurais, que sempre funcionaram com precisão absoluta, começam a apresentar instabilidade devido à intensidade emocional da situação. Pela primeira vez, ele experimenta dúvida. As profecões visuais em sua mente começam a se fragmentar, mostrando múltiplas possibilidades simultâneas de jogadas, sem uma única resposta clara. Isso cria uma sobrecarga cognitiva que o impide de continuar jogando no mesmo nível de eficiência. Esse colapso não é apenas técnico, mas também psicológico. Ayan começa a lembrar fragmentos de sua infância, momentos que haviam sido suprimidos ou ignorados pelo sistema. Ele percebe que sua vida inteira foi moldada por decisões externas, desde seu treinamento até suas escolas em campo. Essa realização gera conflito profundo entre a identidade construída pela tecnologia e a identidade humana que começa a emergir. O momento mais decisivo do filme acontece quando Ayan finalmente toma uma decisão consciente. Em vez de seguir as instruções dos implantes neurais, ele escolhe desativá-los completamente. Esse ato é apresentado de forma silenciosa, mas extremamente impactante. Visualmente, os efeitos digitais que sempre acompanharam sua percepção desaparecem, e o mundo ao seu redor volta a ser apenas físico e real. Esse momento simboliza sua libertação do sistema tecnológico. Como os implantes desligados, Ayan perde temporariamente sua precisão técnica, mas ganha algo muito mais importante: liberdade de escola. Seus movimentos passam a ser menos calculados, mas mais intuitivos e humanos. Ele começa a jogar de forma imprevisível, algo que o sistema corporativo não consegue mais antecipar. Isso muda completamente o equilíbrio da partida, pois a equipe adversária perde sua principal vantagem estratégica. A partir desse ponto, o jogo deixa de ser uma demonstração de superioridade tecnológica e se transforma em um confronto caótico e humano. Orion FC começa a ganhar espaço, não porque se tornou mais forte tecnicamente, mas porque conseguiu explorar a imprevisibilidade do jogo humano.
Arjun observa isso como uma mistura de emoção e alívio, percebendo que sua filosofia de jogo baseado em instinto está finalmente funcionando em nível global. Nos minutos finais da partida, o placar está empatado. O jogo atinge seu momento mais intenso, com ambas as equipes lutando pela vitória. A bola chega novamente aos pés de Ayan em uma situação decisiva. Sem acesso aos sistemas neurais, ele precisa tomar uma decisão puramente humana. O filme reduz gradualmente o ritmo visual, focando em sua perspectiva e em sua respiração, criando uma sensação de suspensão total do tempo. A jogada final não é apresentada como um movimento perfeito ou matematicamente ideal, mas como uma escola emocional. Ayan não segue a óptica mais eficiente, mas a que representa sua nova compreensão do jogo e de si mesmo. Ele executa uma jogada criativa e arriscada, baseada em instinto e conecta o emocional como momento. Essa decisão leva ao gol decisivo de Orion FC, garantindo a vitória da equipe. No entanto, o filme deixa claro que essa vitória não é apenas esportiva. Ela representa a quebra de um sistema global baseado em controle absoluto da performance humana. A derrota da equipe corporativa simboliza o fracasso da ideia de que a tecnologia pode eliminar completamente a imprevisibilidade e a emoção do esporte. O resultado do jogo tem impacto direto na estrutura da Federação Neoatlética, que entra em crise após o evento. Após o apito final, não há celebração exagerada. O foco retorna imediatamente para a relação entre Arjun e Ayan. Os dois se encontram em campo, agora sem a pressão da competição. O momento é silencioso e carregado de emoção contida. Arjun não se comporta como vencedor e Ayan não se comporta como derrotado. Ambos estão em um estado de compreensão mútua, reconhecendo tudo o que foi perdido e recuperado ao longo da partida. A relação entre pai e filho atinge um ponto de reconciliação implícita. Não há necessidade de longas explicações ou discursos emocionais. O entendimento entre eles é construído através do olhar e da presença. Arjun percebe que sua missão não era vencer o torneio, mas ajudar a Ayan a recuperar sua identidade. Ayan, por sua vez, entende que sua verdadeira força não estava na tecnologia, mas na capacidade de escolher por si mesmo. Nos momentos finais do filme, Arjun desaparece novamente da esfera pública, reforçando sua natureza de figura simbólica mais do que heroica. Ele não busca reconhecimento ou glória, apenas a restauração de um equilíbrio perdido no esporte. Ayan, por outro lado, inicia um novo caminho, afastando-se do sistema corporativo e começando a explorar formas mais livres e humanas de jogar futebol. A última cena mostra a Ayan em um campo simples, sem tecnologia avançada, sem multidões e sem sistemas de análise. Ele joga sozinho, apenas com a bola e o espaço ao seu redor. O futebol volta à sua forma mais básica, movimento, instinto e criatividade. Essa imagem final encerra o filme como uma mensagem clara sobre retorno à essência. O final de GWAT 2026 não busca apenas encerrar uma história esportiva, mas provocar reflexão sobre o papel da tecnologia na vida humana. Ele sugere que a verdadeira grandeza não está na perfeição absoluta, mas na capacidade de errar, escolher e sentir. O desfecho transforma uma partida de futebol em uma metáfora sobre liberdade, identidade e reconexão com a humanidade. Além de toda a narrativa principal, do final simbólico e dos elementos esportivos e tecnológicos, GWAT 2026 também se destaca por uma série de detalhes adicionais que ajudam a enriquecer o universo do filme e dar profundidade ao seu mundo fictício. Esses elementos extras não são apenas complementos, mas partes importantes da construção da atmosfera geral da obra. Eles incluem desde a forma como o mundo funciona fora dos jogos, até pequenas escolas de direção, simbolismos escondidos, construção cultural do esporte futurista e até implicações filosóficas mais amplas que o filme sugere sem explicar diretamente. Um dos aspectos mais interessantes do filme é a forma como ele constrói o mundo fora do campo de jogo.
O universo de Watt 2026 não é apenas cenário futurista genérico, mas uma sociedade onde o esporte se tornou o centro da economia global e da identidade cultural. As corporações não apenas patrocinam equipes, mas controlam diretamente o desenvolvimento dos atletas desde a infância. Isso cria uma estrutura social onde ser atleta de elite não é apenas uma profissão, mas destino programado. O filme sugere que praticamente todas as decisões relacionadas ao esporte são mediadas por sistemas algorítmicos, desde recrutamento até estratégias de jogo. Outro detalhe importante é a forma como a mídia funciona nesse universo. Em vez de transmissões esportivas tradicionais, o filme apresenta um sistema de cobertura totalmente imersivo e personalizado. Cada espectador recebe uma versão diferente da transmissão, com dados e análises ajustados ao seu perfil de consumo. Isso significa que não existe mais uma realidade única do jogo, mas múltiplas versões filtradas por inteligência artificial. Esse detalhe reforça a crítica do filme à perda de objetividade na informação e à fragmentação da experiência coletiva. O filme também explora de forma sutil o impacto psicológico do esporte hipertecnológico nos atletas. Muitos personagens secundários, especialmente aqueles das equipes corporativas, demonstram sinais de exaustão mental e desconexão emocional. Mesmo sendo altamente eficientes em campo, eles aparecem como pessoas que perderão contato com o prazer do jogo. Isso é mostrado através de pequenos gestos, olhares vazios e falta de interação fora das partidas. O filme sugere que a busca por perfeição técnica acabou eliminando parte da identidade humana dos jogadores. Um elemento interessante que aparece ao longo da narrativa é a linguagem visual dos sistemas neurais. Sempre que o atleta usa tecnologia avançada para analisar o jogo, o filme introduz uma camada visual de dados flutuantes, linhas geométricas e projeções de possibilidades. Esses elementos não são apenas estéticos, mas também narrativos, pois ajudam o espectador a entender como os personagens percebem o jogo de forma diferente. Em alguns momentos, essa interface digital se torna tão intensa que praticamente substitui a realidade visual, criando uma sobreposição entre mundo físico e mundo computacional. O filme também trabalha com o conceito de memória digital de forma indireta. Ao longo da história, especialmente nas cenas envolvendo a Jan, fica implícito que parte das memórias dos atletas pode ser armazenada, editada ou até suprimida pelo sistema corporativo. Isso levanta questões sobre identidade e autenticidade. O espectador percebe que alguns personagens não têm certeza se suas lembranças são totalmente naturais ou parcialmente manipuladas. Esse detalhe adiciona uma camada de inquietação ao universo do filme. Outro ponto importante é a simbologia do campo de futebol no filme. Em Watt 2026, o campo não é apenas um espaço esportivo, mas também uma representação do controle social. Em partidas corporativas, o campo é extremamente estruturado, quase geométrico, com linhas perfeitas e iluminação artificial controlada. Já nos momentos finais do filme, quando o futebol volta a ser mais humano, o campo aparece mais simples, com menos interferência tecnológica. Essa mudança visual reforça a transição temática do controle para a liberdade. O design dos uniformes também carrega significado simbólico. As equipes corporativas usam roupas altamente tecnológicas, com sensores embutidos e padrões visuais frios, geralmente em cores metálicas ou monocromáticas. Já a equipe Orion FC utiliza uniformes mais simples, com menos tecnologia integrada e cores mais naturais. Essa diferença visual ajuda a reforçar a oposição entre dois modelos de esporte, artificial e outro humano. O filme também insere pequenas críticas sociais ao longo da narrativa, especialmente relacionadas à desigualdade no acesso ao esporte. Apenas atletas selecionados por grandes corporações têm acesso total à tecnologia avançada, enquanto jogadores independentes são praticamente excluídos das competições de alto nível. Isso cria um sistema onde o talento natural por si só não é suficiente para competir em igualdade, reforçando a ideia de que o esporte foi completamente absorvido por interesses econômicos. Outro elemento interessante é a forma como o tempo é representado dentro do universo do filme.
En algunas cenas, especialmente durante partidas importantes, o tempo parece se dilatar ou contrair dependendo da percepção dos personagens. Isso é mostrado a través de variações na edição, na velocidade dos movimentos e na intensidade sonora. O filme sugere que, para atletas com implantes neurais, o tempo não é mais uma experiência linear, mas algo manipulável e relativo. A relação entre tecnologia e corpo humano também é um tema recorrente que aparece em detalhes visuais e narrativos. Os implantes neurais dos atletas não são apenas ferramentas invisíveis, mas partes integradas ao corpo que afetam postura, movimentos e até expressões faciais. O filme mostra que, quanto mais dependente da tecnologia o jogador se torna, menos expressiva sua linguagem corporal se torna. Isso cria uma estética de humanidade reduzida, onde a eficiência substitui a espontaneidade. Outro detalhe interessante é o papel da torcida e do público dentro do filme. Diferente de esportes tradicionais, o público não apenas assiste ao jogo, mas interage com ele em tempo real a través de sistemas digitais. As reações da torcida são filtradas, analisadas e até parcialmente manipuladas para criar uma experiência mais engajante. Isso levanta a questão de até que ponto a emoção do esporte ainda é genuína ou fabricada. O filme também insere pequenas referências culturais globais para reforçar a ideia de esporte universalizado. Diferentes regiões do mundo aparecem com variações de estilo de jogo, linguagem visual e abordagem tática. Isso mostra que, apesar da globalização do esporte, ainda existem diferenças culturais profundas na forma como o futebol é interpretado e praticado. Outro ponto importante é a construção silenciosa do passado de Arjun Mera. Ao longo do filme, pequenas pistas davam sobre seu antigo escândalo, mas nunca há uma explicação direta e completa. Isso cria uma ambiguidade intencional, permitindo que o público interprete sua história de diferentes formas. O filme sugere que sua queda não foi apenas resultado de erro individual, mas também de manipulações sistêmicas dentro do esporte corporativo. A trilha sonora e o design de Sam também têm detalhes adicionais que reforçam o universo do filme. Em momentos de uso intenso de tecnologia, sons digitais sutis aparecem no fundo da mixagem, quase como interferências constantes. Já nos momentos mais humanos, esses sons desaparecem completamente, deixando apenas sons naturais como respiração, vento e contato físico com a bola. Essa transição sonora reforça a diferença entre os dois mundos apresentados no filme. Outro detalhe interessante é a forma como o filme trata a ideia de perfeição. Em vez de apresentá-la como algo positivo, o filme constantemente sugere que a perfeição técnica no esporte leva à perda de criatividade e identidade. Jogadores altamente otimizados são eficientes, mas predicíveis. Já jogadores humanos, mesmo cometendo erros, conseguem criar momentos inesperados que mudam o jogo. Essa oposição é dos pilares filosóficos da obra. O filme também sugere, de forma indireta, que o sistema esportivo global está em crise antes mesmo do final da história. A baixa audiência em certos momentos, o desinteresse crescente do público e a dependência excessiva de tecnologias são sinais de que o modelo corporativo não é sustentável a longo prazo. O torneio final não é apenas uma competição, mas uma tentativa de salvar o sistema em declínio. Outro aspecto importante é a ausência de vilões tradicionais totalmente malignos. Mesmo os personagens corporativos são retratados como pessoas que acreditam estar melhorando o esporte através da tecnologia. Isso torna o conflito mais filosófico do que moral, já que não há uma luta entre bem e mal, mas entre duas visões diferentes de evolução. Em resumo, GOAT 2026 vai muito além de uma história esportiva futurista. Ele constrói um universo complexo onde tecnologia, identidade, memória e cultura esportiva se misturam constantemente. Cada detalhe do filme, desde o design visual até o SAM e a estrutura social, contribui para uma reflexão maior sobre o futuro do esporte e da humanidade. Esses elementos adicionais enriquecem a experiência e fazem com que o filme funcione não apenas como entretenimento, mas como uma exploração profunda sobre o que significa ser humano em um mundo cada vez mais controlado por sistemas digitais.
Sim, o filme What 2026 gerou algumas controvérsias e debates na internet e na indústria, mas elas não foram todas do mesmo tipo. Algumas foram relacionadas ao conteúdo da história, outras ao impacto cultural e até interpretações políticas feitas pelos fãs. Essas discussões ajudaram o filme a ficar ainda mais comentado, mesmo depois do lançamento, criando uma espécie de segundo ciclo de atenção fora das bilheteiras. Uma das primeiras controvérsias envolveu a interpretação do público sobre mensagens escondidas dentro do filme. Em certas cenas, especialmente envolvendo elementos visuais como placas de veículos e códigos digitais, se começaram a teorizar que o filme estaria prevendo eventos futuros ou fazendo comentários indiretos sobre o mundo real. Um exemplo disso foi uma cena em que o detalhe visual específico foi associado a acontecimentos políticos fora do filme, o que gerou grande discussão nas redes sociais. Parte do público acreditou que o filme tinha mensagens ocultas sobre liderança e poder, enquanto outros disseram que era apenas coincidência e interpretação exagerada dos fãs. Essa discussão cresceu tanto que o diretor e membros da produção foram questionados publicamente sobre essas supostas predições. Eles responderam de forma neutra, dizendo que o filme foi construído como uma obra de ficção futurista e que muitos detalhes foram criados apenas para enriquecer o mundo da história. Mesmo assim, isso não impediu que a controvérsia continuasse, porque parte do público gostou da ideia de que o filme teria uma camada profética, enquanto outra parte criticou essa interpretação como exagerada e sem base real. Outra controvérsia importante está relacionada ao uso da tecnologia e da inteligência artificial no esporte retratado no filme. Alguns espectadores e críticos interpretaram o filme como uma crítica direta à substituição do talento humano por sistemas automatizados. Essa visão gerou debate porque o filme não condena completamente a tecnologia, mas também não a apresenta como totalmente positiva. Isso criou divisões. Alguns elogiaram o filme por levantar questões modernas sobre controle digital e performance humana, enquanto outros acharam que ele exagera no pessimismo em relação ao futuro do esporte. Esse debate ficou ainda mais intenso porque o filme não oferece uma resposta clara. Ele mostra dois lados, o humano e o tecnológico, sem dizer explicitamente qual é o correto. Para alguns críticos, isso é uma forca do filme porque estimula a reflexão. Para outros, isso é um problema, porque pode parecer ambíguo demais ou até confuso, deixando o público sem uma conclusão clara sobre a mensagem principal. Também houve controvérsia sobre o tom emocional do filme, especialmente em relação ao equilíbrio entre drama familiar e espetáculo esportivo futurista. Parte do público achou a história de pai e filho muito forte e emocional, enquanto outra parte achou que o filme alterna demais entre momentos íntimos e cenas de ação tecnológica intensa. Essa mistura foi elogiada por alguns como inovadora, mas criticada por outros como irregular. Outro ponto que gerou discussão foi o fato de que o filme utiliza um estilo visual muito moderno e altamente digitalizado. Algumas pessoas disseram que isso cria uma experiência visual impressionante, mas outros criticarão o excesso de estímulos visuais, dizendo que em alguns momentos o filme parece cheio demais, com muitas informações acontecendo ao mesmo tempo na tela. Essa crítica não foi necessariamente negativa sobre a qualidade técnica, mas sobre a sensação de sobrecarga visual. Além disso, houve debate sobre a forma como o filme retrata o sistema corporativo esportivo. Alguns espectadores interpretaram essa representação como uma crítica direta ao mundo real do esporte profissional e da indústria de entretenimento, sugerindo que atletas poderiam ser controlados por sistemas maiores do que eles próprios. Isso gerou discussões mais amplas sobre ética esportiva e o uso de tecnologia no desempenho humano. Outra controvérsia menor, mas bastante comentada, foi a comparação entre What 2026 e outros filmes esportivos animados ou futuristas. Alguns críticos disseram que o filme parece misturar ideias de várias produções anteriores, enquanto outros defenderão que ele consegue criar sua própria identidade. Essa divisão de opiniões acabou alimentando debates em redes sociais, onde fãs defendiam o filme como inovador, enquanto outros o viam como derivativo em certos aspectos. Também houve discussão sobre o final do filme,
que é simbólico e aberto a interpretação. Como o desfecho não se baseia apenas em vitória esportiva, mas em transformação pessoal, alguns espectadores esperavam um encerramento mais tradicional e direto. Isso gerou opiniões divididas. Uma parte do público considerou o final profundo e emocionalmente satisfatório, enquanto outra achou que ele deixa perguntas demais sem resposta. Em termos de recepção crítica, o filme também apresentou opiniões divergentes. Alguns críticos elogiaram fortemente a animação, a criatividade visual e a forma como o filme mistura esporte com ficção futurista. Outros, porém, apontaram que a história segue certos clichês de narrativas esportivas, especialmente na estrutura de underdog e redenção familiar, o que pode parecer predicível em alguns momentos. Outra controvérsia leve surgiu em relação ao marketing do filme. Alguns sentiram que o material promocional sugeria um foco maior em macao esportiva do que o filme realmente entrega, enquanto outros acharam que o marketing foi fiel ao conteúdo. Essa diferença de expectativa gerou discussões sobre como o filme foi apresentado ao público antes do lançamento. Também houve debate sobre o papel da tecnologia na produção do próprio filme. Como Boat 2026 utiliza muitos efeitos digitais avançados, alguns comentários levantaram questões sobre a que ponto a própria produção reflete os temas que critica, criando uma espécie de espelho entre conteúdo e forma. Isso levou a discussões filosóficas sobre arte, tecnologia e autenticidade no cinema moderno. Apesar dessas controvérsias, é importante notar que muitas delas não são negativas no sentido clássico. Na verdade, grande parte das discussões em torno de Boat 2026 ajudou o filme a ganhar mais visibilidade e relevância cultural. Filmes que geram debates intensos geralmente continuam sendo discutidos por mais tempo, e isso aconteceu com esta obra.